Seria legal pegar da mesa, né? A escritora Olívia Barrado vai conversar um pouquinho sobre nós, sobre sua vida literária, aqui no estande da Acima e Sem Fronteiras, na FIO, em Guadalajara. Ela está no seu momento de lançamento. Bem, Olívia, mostre para nós o seu belo livro e fale um pouco sobre ele. Primeiro sobre você. Bom, eu sou professora de teoria da literatura, de literatura comparada e semiótica, da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu me aposentei e agora estou me dedicando exclusivamente a escrever e a pintar. Já tenho 5 medalhas de ouro, 3 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 2 troféus de melhor obra do Salão de Belas Artes, e tenho escrito e me preocupo muito com as crianças, que são o nosso futuro. Não é? E hoje a minha primeira escola foi minha família, mas hoje em dia as crianças não estão tendo mais essa oportunidade, pais separados, mães adolescentes, mães estupadas, enfim. Então eu me preocupo muito com as crianças e resolvi escrever esse livro, porque fala de Deus, fala de amor, e eu fiz uma leitura da cidade do Rio de Janeiro. Então, a minha intenção é dar uma certa formação às crianças, né, que não ouviram falar muito sobre Deus nem sobre o amor. Então, eu começo dizendo que Deus, um gesto de amor, de sabedoria e poder, criou a palavra para uma perfeita comunicação, isto é, para as crianças não dizerem palavrão, né? O verso para expressão do sentimento, texto, o sentido da poesia, e o universo, que é tudo, para a criança tomar conhecimento do universo criado por Deus. Agora, especificamente, o livro significa o seguinte: Deus chamou um casal, aí vai sair referência. Deus chamou um casal que se amava muito e amava o próximo como eles mesmos. Então, para entregar-lhes um projeto de virem ao planeta Terra, escolher um local onde futuramente seria a cidade do Rio de Janeiro. Então eles ficaram assim preocupados, que era uma grande aventura, vir ao planeta Terra, mas aí veio uma nuvem, eles sentaram na nuvem e vieram com os gigantes para talhar as pedras. Então, a primeira pergunta é: de que o homem precisa para ser feliz? Então pararam para pensar. Depois a personagem feminina chamada Heloína, que é o nome da minha mãe, disse: já sei, o ser humano precisa de gente para amar e para ser amado. Então vamos fazer as praias onde as pessoas se encontram, se conhecem pois é. Então foram feitas as praias. Então ela pegou um grande compasso e fez a praia de Copacabana, fez a praia de Botafogo, uma enseada Botafogo. E com uma régua meio desajeitada fez a praia de Ipanema, a praia do Leblon e da Barra, que é a zona sul do Rio de Janeiro. Pois é. E por aí continuaram, criaram os rios, as lagoas. Por exemplo, eu moro de frente, quando eu abro a janela do meu apartamento todo dia, eu vejo o perfil dessa pedra, que é um perfil de mulher, com o nariz arrebitado. Então eu fiz esse quadro. Todas as ilustrações desse livro são pintadas por mim, como artista plástica, né? E então essa personagem foi criando. Existe um rio também no Rio de Janeiro, o Rio Carioca, que tem uma lenda que diz que ele transforma as mulheres feias em mulheres bonitas, os homens mais viris, mais fortes, e quem não tem boa voz, um bom cantor. Resultado, criaram o lugar onde futuramente foi a Floresta da Tijuca e depois o Jardim Zoológico. Por exemplo, a Lagoa Rodrigo de Freitas era um braço de mar e depois se transformou em coração. Então, todo dia há pessoas de todas as idades, crianças, jovens, velhos, que passeiam em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas. E as pessoas não se apercebem que tem a forma de coração. Por quê? Porque Deus quer inspirar o amor ao carioca. Porque a grande intenção de Deus é criar um povo solidário, que amasse ao próximo como a ele mesmo, um povo da paz, o carioca como o povo da paz.
Então, aqui está o meu quadro, onde está visto a lagoa em forma de coração. Aqui foi feito também o Jardim Botânico e a Floresta da Tijuca. Vieram plantas do Império Português, vieram de Goa, vieram de Macau, não é? De Portugal também. E, bom, então essas Vitórias Régias do Amazonas, elas pertencem ao Jardim Botânico, né? Aqui é a Pedra da Gávea. E essa parte aqui é chamada Cara do Imperador, porque Dom Pedro II era um grande pesquisador. Então mandou estudar umas inscrições que tem aqui dentro de duas cavernas e chegaram à conclusão que essas inscrições rupestres porque é escrito na pedra, que foram escritas pelos fenícios, que estiveram no Brasil antes dos portugueses, né? Antes de Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil. Então eu misturo a ficção com a coisa real. E aqui, depois de muito tempo, colocaram a imagem de Cristo Redentor de braços abertos em cima da cabeça da Heloína, que é a personagem principal. E então, quando ela acabou de criar todo esse ambiente da cidade do Rio de Janeiro, ela se espichou, botou as mãos sobre a barriga, os cabelos para trás e se cobriu de pedras. E ao lado dela, o seu marido, o Manuel, conhecido Maneco, também se sentou ao lado dela. Então, a cada dia de manhã, quando o sol nasce a leste, parece que ela abre os olhinhos para ver se está tudo em paz. Depois ela fecha os olhinhos. Esta, em síntese, é a história do meu livro, A Lenda da Criação da Cidade do Rio de Janeiro. E é para as crianças, jovens e também adultos. Eu espero que tenha boa divulgação no Brasil o meu livro, A Lenda da Criação da Cidade do Rio de Janeiro. Então eu dei aula também na França, na Sorbonne, na Escola Nacional de Administração. Então minha vida foi muito em Paris, não é? Ser professora de teoria literária, literatura comparada e semiótica. Na Itália também eu estudei História da Arte e História da Arte também em Paris. Mais? Quer mais? Hoje não, hoje eu e o Mauri. Aqui é o meu retrato. Ângela, ele está por aqui sim. Tá aqui, ó. Só que depois eu deixo desse lado. Tá? Ai, que show! Conversamos com Olívia Barrados, a grande escritora brasileira nascida na Bahia, que trabalha no Rio de Janeiro, aposentada, e trouxe tanto amor e tanto encanto para a feira. Muito obrigada, Olívia, muito carinho.